Vamos tirar uma coisa do caminho logo de cara. Se você clicou esperando truques mágicos, frases secretas ou algum tipo de feitiço emocional que faz qualquer mulher se apaixonar instantaneamente, não ideal. A vida real não funciona assim. E honestamente, quando um homem tenta forçar a atração, o cérebro dela percebe antes mesmo dele terminar a frase. Sim, antes do ponto final. Como rude. O que realmente acontece é bem mais interessante. A maioria dos homens não perde uma mulher porque fez algo errado. Ele perde porque o estado emocional dele entregou tudo o que ele tentou esconder. Ansiedade demais, explicação demais, esforço demais. A intenção era boa, o resultado, nem tanto. Então a confiança dele pediu demissão no meio da conversa, a ansiedade assumiu o volante e pronto, mais um, não sei o que aconteceu. A atração não nasce de performance. Ela nasce de comportamentos previsíveis, repetidos, que comunicam calma, direção e valor sem discurso motivacional. E sim, existem padrões claros que fazem uma mulher relaxar emocionalmente ao ponto de se envolver de verdade. Não porque você manipulou algo, mas porque você parou de atrapalhar. Hoje, são 6 ajustes comportamentais simples. Nenhum envolve joguinhos. Nenhum exige virar outra pessoa. Todos exigem algo que quase ninguém pratica. Autocontrole emocional quando mais dá vontade de fazer besteira. Se isso soa desconfortável, ótimo. É exatamente aí que a atração começa. Funciona assim. Ele gosta dela. Então decide mostrar isso o quanto antes. Responde rápido demais. Explica demais. Ri de coisas que nem achou graça. Ajusta opiniões no meio da conversa. Tudo para manter a interação viva. Só que, enquanto ele tenta garantir conexão, o sistema nervoso dele entra em modo de alerta. A postura muda, a fala acelera, a energia fica inquieta. A atração começa a escorrer pelo ralo sem ninguém perceber o barulho. Do outro lado, o cérebro dela capta o sinal. Não conscientemente. Ninguém pensa, esse homem está ansioso. O que surge é uma sensação estranha. Algo como, não sei explicar, mas algo aqui não encaixa. E quando o corpo sente confusão, ele se afasta. Sempre. O erro não é gostar. O erro é agir a partir da necessidade de ser escolhido. Quando um homem precisa de mais que algo dê certo, ele abandona a própria posição. A opinião vira negociável. O limite fica flexível. A presença perde peso. E a atração feminina, que responde à estabilidade emocional, não encontra onde pousar. Veja uma cena comum. Conversa fluindo, troca boa, clima leve. De repente, ele tenta garantir terreno. Faz uma piada se desculpando por algo que ninguém acusou. Justifica uma resposta que não foi questionada. Explica por que demorou 3 minutos para responder. Pronto. A naturalidade foi embora. A ansiedade pegou o microfone. O primeiro ajuste não é uma técnica. É um corte. Parar de se adiantar emocionalmente. Não preencher silêncios que não pediram explicação. Não competir com a própria imaginação. Um homem centrado não corre atrás da validação no meio da conversa. Ele permanece. E isso muda tudo. Quando a calma entra, a atração encontra espaço. 2. O poder desconfortável de não se explicar demais. Existe um momento muito específico em que a atração começa a morrer e quase nenhum homem percebe quando acontece. Não é numa rejeição direta, não é numa briga, é naquele instante em que ele sente a necessidade de se explicar sem ninguém ter pedido explicação nenhuma. E sim, isso acontece o tempo todo. A cena é simples. Ela faz um comentário neutro, ou fica um pouco mais quieta, ou responde com menos entusiasmo do que antes. E pronto. O alarme interno dispara. O cérebro dele interpreta aquilo como perigo iminente. A partir daí, a missão vira corrigir a situação. Só que a correção vem em forma de texto longo, áudio explicativo, justificativa emocional, contexto demais. O resultado? Cansaço. Não porque ele falou algo errado, mas porque ele quebrou uma regra silenciosa da atração. Segurança emocional não vem de excesso de informação. Vem de coerência interna. Quando um homem se explica demais, o subtexto é claro.
Estou tentando controlar como você me percebe. E isso gera resistência automática. Aqui entra a diferença entre presença estável e apego ansioso. O apego ansioso reage. Ele tenta resolver sentimentos no ar. Ele quer alinhar tudo agora. Já a presença estável tolera o desconforto do não dito. Ela não entra em pânico com pequenas variações de humor. Ela observa, ajusta e segue o próprio ritmo. Imagine 2 cenários. No primeiro, ele percebe uma mudança no tom dela e envia uma mensagem longa esclarecendo intenções, expectativas, horários, sentimentos e até planos futuros que ninguém pediu. No segundo, ele nota a mesma mudança, mantém a postura, responde com clareza e normalidade e continua a própria vida. Qual deles transmite equilíbrio? O truque aqui é autocontenção emocional. Não é silêncio estratégico nem joguinho. É não entregar o volante da conversa para a ansiedade. Um homem centrado não sente a necessidade de se defender de acusações que não existiram. Ele confia no próprio comportamento ao longo do tempo. E essa confiança, mesmo sem palavras, comunica mais do que qualquer explicação bem articulada. Quando ele para de se explicar demais, algo curioso acontece. Ela começa a se aproximar por conta própria, porque agora existe espaço. 3. Quando ele vira o centro da própria vida, e isso muda tudo, existe um ponto em que a atração muda de lado sem ninguém anunciar nada. Não tem conversa séria, não tem declaração, não tem clima dramático, só uma sensação silenciosa de que ele não está orbitando mais. E isso, curiosamente, é quando muitas mulheres começam a se envolver de verdade. A maioria dos homens não percebe o quanto entrega o centro da própria vida muito cedo. A agenda começa a girar em torno dela. O humor depende das respostas dela. O nível de energia do dia varia conforme a atenção recebida. Não é intenção consciente, é automático. A mente associa interesse com prioridade total. E aí o equilíbrio vai embora. Quando isso acontece, a dinâmica muda. Ele passa a reagir ao ritmo dela, não ao próprio. Fica disponível demais, flexível demais, previsível demais. E previsibilidade emocional, nesse estágio, não gera segurança. Gera tédio misturado com pressão. O interesse dela não some de uma vez. Ele vai enfraquecendo, como um sinal ruim de internet. Agora observe o contraste. O homem que tem rotina, compromissos, objetivos claros e um ritmo próprio não precisa anunciar isso. Dá para sentir. Ele não corre para responder. Não porque joga, mas porque está ocupado vivendo. Ele não cancela tudo por uma possibilidade vaga. Ele escolhe. E escolha comunica valor de forma silenciosa. Isso é estoicismo aplicado ao cotidiano, não filosofia de frase bonita. É entender que a vida dele não começa nem termina em uma interação romântica. Quando algo dá errado, ele não desmorona. Quando algo dá certo, ele não se agarra. Existe eixo. Um exemplo comum: ela sugere algo em cima da hora. O homem sem centro reorganiza tudo imediatamente. O homem com centro avalia. Se encaixa, ótimo. Se não, propõe outro momento sem culpa nem drama. Um simples outro dia funciona melhor muda completamente a leitura emocional. O truque aqui não é parecer ocupado, é ser ocupado por algo que não seja ela. Quando ele se torna o centro da própria vida, a relação deixa de ser um resgate emocional e vira uma escolha. E escolhas são muito mais atraentes do que necessidades disfarçadas. 4. A calma que vence o drama emocional. Quase todo homem já passou por isso. A interação estava boa, o clima estava leve, e de repente algo muda. Ela responde diferente. Some por algumas horas, fica mais curta, não explica nada. E é exatamente nesse momento que muitos perdem o controle sem perceber. A cabeça começa a criar histórias. O corpo entra em alerta. E a ansiedade pega o volante com as 2 mãos. O erro não está em perceber a mudança. Está na reação automática a ela. A maioria reage tentando restaurar a sensação boa imediatamente. Mais mensagens, mais perguntas, mais tentativa de alinhar o clima. Só que,
Do ponto de vista emocional, isso soa como instabilidade, não porque ele se importa, mas porque ele não consegue sustentar o próprio estado interno quando algo foge do script. Do lado dela, isso ativa outro mecanismo. Testes emocionais não são provas conscientes. São movimentos quase involuntários para sentir o terreno. Quando ela muda o ritmo, o que o corpo dela observa é simples. Ele entra em pânico ou permanece inteiro. Se ele desorganiza, ela se retrai. Se ele mantém calma, algo relaxa. A neurobiologia explica isso melhor do que qualquer conselho romântico. O sistema nervoso busca previsibilidade emocional. Um homem que reage com excesso a pequenas oscilações comunica que o centro dele é frágil. Já aquele que tolera o desconforto sem perder a postura cria um ambiente onde a emoção pode se aprofundar sem risco. Veja a cena clássica. Ela demora a responder. O homem ansioso interpreta como rejeição iminente. O homem calmo interpreta como alguém ocupada. A diferença não está no tempo da resposta, mas no significado que ele atribui. Um responde com pressão, o outro com normalidade. A calma aqui não é frieza, é regulação emocional. Continuar o dia, manter o tom, não exigir garantias, não pedir validação disfarçada de curiosidade. Quando ele não transforma cada variação em crise, o drama não encontra onde se instalar. E, ironicamente, é essa ausência de drama que faz a conexão ficar mais profunda. 5. Mistério funcional. Dizer menos, mostrar melhor. Existe uma confusão comum entre ser aberto e ser previsível. Muitos homens acreditam que transparência total cria conexão. Então contam tudo, pensam alto, revelam planos, inseguranças, intenções futuras e expectativas emocionais cedo demais. A intenção é boa, o efeito nem sempre. A atração precisa de progressão. Quando tudo é entregue de uma vez, não sobra espaço para a curiosidade. Não porque a mulher gosta de joguinhos, mas porque o cérebro humano se engaja mais quando existe algo a ser descoberto aos poucos. Mistério funcional não é esconder quem você é permitir que a outra pessoa acompanhe o processo em vez de receber o resumo completo. O homem que fala demais geralmente está tentando garantir entendimento. Ele quer que nada seja mal interpretado. Só que, ao fazer isso, ele elimina a tensão saudável que mantém o interesse vivo. A conversa vira relatório. A interação perde ritmo. E o envolvimento emocional estaciona. Compare duas situações. Em uma, ele explica detalhadamente o que sente, o que busca, como se relaciona e o que espera, tudo em poucas interações. Na outra, ele demonstra consistência. Age de forma alinhada. Faz convites claros. Mantém o tom. Com o tempo, o comportamento dele responde às perguntas sem precisar de discurso. Mostrar melhor do que dizer significa deixar que ações façam o trabalho pesado. Cumprir o que promete. Manter postura sob pressão. Não mudar de humor com facilidade. Esses sinais constroem confiança de forma silenciosa. Existe também o fator de investimento emocional. Quando ele entrega tudo, ela não precisa investir nada para entender quem ele é. Quando ele permite espaço, ela participa ativamente da leitura. E pessoas tendem a se envolver mais com aquilo que ajudaram a construir. O truque aqui não é ser vago nem distante. É não atropelar o tempo emocional da interação. Dizer menos, agir com clareza e permitir que a conexão se desenvolva no ritmo certo. Quando o mistério é funcional, a atração não se perde, ela se aprofunda. 6. Liderança emocional sem dominar ninguém. Esse é o ponto onde muita coisa é mal interpretada. Liderança emocional não tem nada a ver com controle, imposição ou atitude de chefe. Na prática, ela aparece em situações simples, quase banais, mas que dizem muito sobre a estabilidade interna de um homem. Tudo começa na tomada de decisão. Convites confusos, planos abertos demais, perguntas excessivas do tipo: o que você prefere? Para você tanto faz? Você decide. Parece educado, parece flexível, mas emocionalmente comunica falta de direção. Quando ninguém conduz, alguém acaba carregando o peso.
e geralmente é ela. Isso cansa rápido. O homem que exerce liderança emocional não precisa ser rígido. Ele propõe, ele escolhe, ele assume responsabilidade pelo ritmo da interação. Se o plano não funciona, ele ajusta sem drama. Se ela hesita, ele não se desorganiza. Existe clareza sem pressão. Imagine a diferença entre a gente pode fazer qualquer coisa, o que você quiser, e vamos ali amanhã à noite, se não der, outro dia funciona. O segundo não prende, não força, não exige, mas transmite algo essencial. Ele sabe para onde está indo, mesmo que precise mudar a rota. Essa postura também aparece em momentos de tensão. Quando surge um desconforto, ele não tenta vencer uma discussão nem fugir dela. Ele mantém o tom. Escuta. Responde sem se justificar demais ou atacar. Isso cria uma sensação rara, descanso emocional. Não porque ele resolve tudo, mas porque não transforma tudo em caos. Do ponto de vista psicológico, liderança emocional ativa a confiança. Confiança permite relaxamento. Relaxamento abre espaço para vínculo. Um homem que sustenta decisões simples, emoções reguladas e presença consistente comunica maturidade sem precisar anunciar. Esse último ajuste amarra todos os outros. Calma, eixo, autocontenção, mistério funcional. Não é sobre mandar, é sobre aguentar o próprio peso emocional. E isso, para muitas mulheres, é exatamente onde o envolvimento deixa de ser superficial. No fim das contas, nada disso é sobre truques isolados ou frases bem colocadas no momento certo. O que realmente cria envolvimento é o conjunto de comportamentos repetidos que comunicam estabilidade emocional sem esforço visível. Não correr atrás de validação. Não se explicar demais. Ter uma vida que não gira em torno de uma única interação. Manter calma quando o clima oscila. Deixar espaço para a curiosidade. Assumir direção sem tentar controlar ninguém. Quando um homem faz esses ajustes, algo muda silenciosamente. Ele deixa de tentar provocar sentimentos e passa a ser alguém com quem sentimentos podem existir sem tensão. E isso é raro. Raro o suficiente para se destacar sem competir. Raro o suficiente para ser lembrado. Raro o suficiente para criar vínculo real, não só interesse momentâneo. Se você ouviu tudo isso e pensou, isso já aconteceu comigo, ou foi exatamente aí que eu errei, comenta aqui embaixo. Essas experiências são mais comuns do que parecem, e eu leio sim. Quando dá, eu respondo. Essa troca importa mais do que você imagina. Agora, se esse vídeo fez sentido, faz o básico bem feito. Deixa o like, compartilha com alguém que sempre se enrola nas próprias emoções e, principalmente, se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais homens que estão tentando entender o que realmente acontece nessas dinâmicas. Aqui, a ideia não é inflar ego nem demonizar ninguém. É clareza emocional. A gente se vê no próximo vídeo.